É com muita alegria que nós estamos mais uma vez nesta casa. Está funcionando? Tá. Mais uma vez nesta casa, que a gente sempre lembra. Foi aqui que eu fiz minha evangelização infantil. Funcionou, né? Dá para vocês continuarem vestindo. Vão ter sempre futuros palestrantes. Então, aqui que a gente fez a evangelização infantil, a gente veio de Santa Catarina e nós morávamos na Vila Senhor da Luz e o mais próximo centro que tinha era aqui. E a gente vinha de bicicleta com meus irmãos, meus primos. Eu pequenininho correndo atrás deles, como sempre, mas estava junto. Então, é um prazer enorme, né? A gente fala da evangelização, eu já lembro do seu Joãozinho, né? Que foi o grande mestre, o grande tutor nosso. Hoje o nosso assunto, então, mediunidade com Jesus. A gente não vê mediunidade de outro jeito. Tem que ser com Jesus. Mas a mediunidade, ela não é exclusividade da doutrina espírita. Então, ela tem. Outras doutrinas se utilizam da mediunidade. Agora, com Jesus, é muito mais importante. Que todos pudessem usar a mediunidade para o bem. A base dos ensinamentos evangélicos. E a gente vai mostrar daqui a pouco, provar para vocês, por que ela é importante estar com Jesus. Só reforçando, então, o que o Edson falou, qualquer dúvida que vocês tenham, no decorrer aqui, que seja pertinente àquele momento, pode erguer a mão, a gente para, responda, tira a dúvida, e vai ter um tempo lá no final, um outro tira a dúvida, mas a ideia é nós aprendermos. Então não adianta falar, e você cheio de dúvida aí. Não, nós estamos conversando. Aqui não é palestra, é um estudo, e estudo é para isso. Para nós ir trabalhando, né, mostrando para vocês, e aí surge, é bem isso que eu estou com dúvida. Pergunta para nós solucionarmos, ok? Bom, para que nós possamos falar da mediunidade com Jesus, nós primeiro precisamos dar um contexto da mediunidade, como que ela existiu, né? Como que ela era tratada desde os tempos atrás, né? Então, vamos dar uma passeadinha assim na mediunidade através dos tempos. Bem rapidinho, só para que a gente entenda o contexto. Então, nós encontramos as questões mediúnicas presentes em toda a nossa história da humanidade. Desde os primórdios da humanidade, lá da antiguidade mesmo, todas as civilizações que a gente tem registro sempre contam fatos mediúnicos. Eu vou colocar dois aqui muito conhecidos. Um é o Abraão, lá bem no início, né? Abraão foi o primeiro grande profeta que teve a missão de falar do Deus único. Tudo começou com o Deus único ali. Até então, todos nós éramos somente pagão, né? Nós tínhamos muitos deuses, tudo para nós adorarmos, o que a gente não dominava, seja sol, seja lua, seja fogo, seja água, tudo era Deus. Aí veio Abraão com essa primeira missão, de provar o Deus único. E ele tinha tanta fé, ele era um médium, ele podia ver espíritos, podia falar com espíritos. Isso a Bíblia conta para nós, né, dos fatos que ele fazia. Mas teve um muito relevante. Ele acreditava tanto em Deus, no Deus único, mas tinha tanta fé, que ele colocou até o seu filho, aquele filho que ele lutou a vida inteira para ter. Ele sempre tinha filha mulher, né, menina, mas ele queria um menino. E quando ele já estava com quase 80 anos, ele teve esse menino. Chamou de Isaac. E aí veio um anjo e disse para ele, um espírito, né? E disse para ele, para você provar que você tem fé em Deus, Deus quer que você sacrifique o Isaac. Naquele tempo, sacrificar era pôr num local de pedra, né? Pôr gravetos ali, madeira, pôr em cima o que fosse o sacrifício, seja o cordeiro, no caso era o Isaac, e aí você tira a vida dele e depois põe fogo. Era assim que eles faziam, os sacrifícios. E aí, para provar a fé dele,
ele iria sacrificar o próprio filho. Quem de nós ia fazer isso? Quem de nós tem esse... Imagine, nós estamos falando de em torno de 5 a 6 mil anos atrás. A fé que ele tinha em Deus. Se Deus disse que era para sacrificar, ele iria sacrificar. Aí no momento que ele ergue a adaga para sacrificar, aparece um espírito, né, que nas legendas que tem na internet é um anjo, e diz, pode parar, Abraão. Deus já viu que você tem fé mesmo que você acredita. Não precisa sacrificar, não. Você já provou a tua fé. Mas essa aparição desse anjo, do espírito, é uma comunicação mediúnica? É um fato mediúnico? Com certeza, né? Estamos falando lá de trás. Aí tem um outro muito conhecido, que é o anjo Gabriel aparecendo para Maria anunciando o nascimento de Jesus. Que também é um fato bíblico. E que consta, né? Todas as religiões cristãs usam esse fato. A aparição do Espírito, Gabriel, é um fato mediúnico? Então, eu trouxe esses dois para a gente ver que na nossa história, né, tem muito disso. Mas o que eu queria trabalhar é um outro fato. Também, né, um fato muito interessante, que é lá no oráculo de Delfos, na Grécia, onde tinha as pitonisas. Então, esse oráculo se situava na cidade de Delfos, na Grécia, e ele era muito procurado, desde o século VIII até o século II a.C. Então, ali, quantas gerações de pitonisas, de médiuns, teve naquele oráculo, né? As pitonisas eram títulos que designavam as sacerdotisas na época, mas eram médiuns que entravam em transe e recebiam profecias e resposta de deuses. Então, se o Deus queria guerrear, um imperador, um rei queria guerrear com o povo, ele ia lá. O que vai dar essa guerra? Vou ganhar ou vou perder? Tudo que ele ia fazer, eles iam consultar. Então, o oráculo de Delfos, eu diria assim, da nossa história recente, é um marco muito gigantesco, assim, que prova para nós esse contexto da mediunidade. Bom, vamos dividir em épocas da nossa história. Bem na antiguidade, a mediunidade foi muito usada como poder e dominação. As pessoas que tinham mediunidade, que eram profetas, sacerdotes, todos os reis, imperadores da época, aqueles que queriam dominar, ter poder, sempre tinham ao seu lado um sacerdote médium. Uma pessoa médium, que o orientava espiritualmente para fazer as coisas. Tudo isso para manter o poder e dominar o povo. Era para isso que eles tinham. Isso lá na antiguidade. Aí depois, passou-se o tempo, veio Jesus, e aí nós entramos na nossa era negra, que chama a Idade Média, onde quem era médium era considerado um discípulo do demônio, né? Então, a Idade Média foi considerada, então, a demonopatia. Tudo que era relacionado à média era coisas do demônio. Quantas pessoas consideradas que eram médias, mas eram chamadas de bruxas ou bruxos e foram queimados nessa Idade Média. Aí passou o tempo. E veja como a mediunidade ela foi mudando. Primeiro ela era para ajudar a ganhar poder, dominação. Depois ela virou o contrário. Aí quem tinha mediunidade, ou se soubesse alguém que tinha qualquer dom mediúnico, já era pessoas demoníacas. Aí, recentemente, bem no início do século XIX, aí a mediunidade foi considerada como patologia mental. Quem tinha mediunidade era uma pessoa doente. Né? Patologia mental. Bom, e aí nós chegamos aonde, no século XIX, aí já no meio do século XIX, nos meados do século XIX, começou a surgir daí muitas manifestações mediúnicas. Aí, das quais a gente já tem conhecimento, que foi as pancadas nas paredes, lá lembra, né, das irmãs Fox, as mesas girantes. Então, o fenômeno mediúnico se alardeou.
Quando a mediunidade estava ainda nessa fase, na Idade Média, quem mandava, né, quem mandava matar, quem mandava ir para a fogueira, era a religião da época. Então, a religião que existia não admitia a mediunidade. Já no século XIX, no início do século, no finalzinho dos anos 1800, houve a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi uma revolução política, social e religiosa. Na parte religiosa, o que ela fez? Eles começaram a queimar igrejas e com padre dentro e tudo. Por quê? Porque a igreja era a que mandava matar as pessoas, que criava medo em todo mundo. Era a época da Inquisição, foi a igreja que criou as cruzadas. Então, a população, as pessoas, a humanidade vivia com medo da religião. Usava a religião, mas com medo. Era o tempo que a gente temia Deus. Aí ninguém aguentava mais isso, porque era uma coisa terrível para a humanidade. Aí quando houve a Revolução Francesa, houve uma grande, assim, uma revolução grande, que foi chamada de Iluminismo daí, onde os filósofos e os cientistas da época conseguiram tirar o poder da igreja. E aí onde os filósofos começaram a falar, Deus morreu, não tem mais Deus, acabou a religião. Porque religião não pode mais. E tudo que se surgisse, que quisesse se voltar à religião ali, naquela época, aí era o contrário. Aí quem era a religião de perseguidora passou a ser perseguida. Então, quando nós chegamos nessa parte aqui, que foi considerada patologia mental, foi por quê? Porque a ciência da época entrou falando, não, isso não é coisa do demônio. Não existe coisa além da matéria. Então, se não existe nada além da matéria, isso aqui, demônio não existe. Porque a ciência que estava mandando agora, no início do século XIX. Então, agora, a ciência está dizendo que mediunidade é patologia mental. Bom, aí chegamos nisso aqui. Aí começou a ter pancada para tudo que é lado, que daí não era pessoas aparecendo, eram objetos que se moviam. Então não podia dizer que era patologia, né? Porque não eram pessoas que faziam isso. Eram os espíritos, claro, utilizavam o ectoplasma dos médiuns, mas isso, ninguém sabia disso ainda. E aí os fenômenos começaram a ocorrer mediúnica em toda parte. Aí, o que precisaria? Que a ciência desse uma resposta. Era natural que as pessoas buscassem os cientistas da época para que desse uma resposta. O que estava acontecendo com aqueles fenômenos? E aí, dentro do meio científico, muitos estudiosos, muitos cientistas, muitos filósofos começaram a trabalhar esses fenômenos. E teve um deles que se destacou muito. Um filósofo, um estudioso, um professor, cientista, chamado Hipólito Leão de Miser Rivail, que começou a estudar esses fenômenos. E aí ele entendeu, né, que esses fenômenos físicos eram coisas naturais. Não estava infringindo nenhuma lei. E que existiam pessoas que poderiam escrever sem estar com patologia nenhuma mental. Podia deixar os espíritos falar por elas e ela não tinha patologia nenhuma. Isso é cientista, o Hipólito ali, ele não trabalhou só ele, tinha outros também pesquisando, mas ele foi se destacando. E aí os estudos que nasceu dentro da ciência, a doutrina espírita nasceu dentro da ciência, das pesquisas científicas, é que daí deram origem à doutrina espírita. Então a doutrina espírita ela não é remanescente de nenhuma religião. Porque se assim ela fosse, eles tinham eliminado ela. Por quê? Porque eles não querem... Nós vivemos até hoje. Desde que foi com a Revolução Francesa, né, 1789, uma coisa assim, que daí tirou o poder da religião, tanto é que começou uma coisa inédita no mundo, o ateísmo. Porque até então,
Apesar de todas as perseguições religiosas, o ateísmo não existia. Então nós vivemos hoje o ápice, né, do ateísmo e materialidade, do materialismo. Aí a doutrina espírita surgiu justamente dentro da ciência e vem mostrando para nós esses fenômenos. E não pense que a doutrina espírita, que os cientistas pararam de estudar os fenômenos lá. Até hoje. Até hoje está sendo estudado os fenômenos, e quanto mais se estuda, mais comprova. Então, tem tanta coisa sendo comprovada, a partir de agora a gente vai ver muitos livros científicos saindo, comprovando o aspecto científico da doutrina espírita, então está ganhando corpo. Ou seja, a doutrina espírita ela nasceu dentro da ciência para combater o materialismo. Foi uma tática da espiritualidade fazer nascer dentro da ciência, porque daí ela passou a ser aceita. Porque era algo, são experiências científicas. Bom, e aí então, quando o Hipólite começou a codificar a doutrina espírita, viu que eram estudos profundos ali, ele começou então a codificar, ou seja, a fazer livros, codificar aqueles ensinamentos dos espíritos, através dos fenômenos mediúnicos, através da mediunidade. Como ele era um cientista muito conhecido, o nome dele poderia afetar a questão, né, da aceitação da doutrina espírita. Poderiam as pessoas aceitar por causa dele, isso ele não queria. Ele não tinha personalismo nenhum ali. Então, devido a uma das comunicações que passaram para ele, dizendo que ele tinha sido um druida, chamado Allan Kardec, numa encarnação anterior, ele falou, opa, tá aí, vou usar esse, é o meu nome mesmo. Né? Ninguém pode dizer, né, algo diferente, que não estou usando alguma coisa de outra pessoa. Ele adotou um pseudônimo que ele teve numa encarnação passada, então ele passou a adotar, para a doutrina espírita, o nome de Allan Kardec. Vocês conseguiram entender como que a doutrina espírita ela veio, né, nesse contexto, e como que ela agora vai corrigir os rumos da mediunidade? Porque vocês viram que a mediunidade ela serviu uma época para ajudar, depois não servia mais, aí todo mundo que era médium foi condenado, daí era doente mental, mas agora está sendo colocado nos devidos lugares o entendimento sobre a mediunidade. E isso tem colaborado muito para ajudar nós voltarmos a acreditar em Deus, na imortalidade e agora com a comunicabilidade, ou seja, a mediunidade está entrando firme também agora. Tanto é que não existe uma pessoa no mundo inteiro, nessa era da comunicação, que não ouviu falar já sobre mediunidade, sobre comunicabilidade com os espíritos. Bom, e aí então, dentro desses estudos que Kardec fez, científicos, porque foi tudo, Kardec testava e perguntava para um espírito, para outro, trocava de médium, isso tudo são pesquisas científicas, não foi feito entre ele e um médium só. Não, ele testou e viu de todo lugar, né? Recebia cartas de todo lugar. E aí ele codificou a doutrina espírita em 5 obras. Mas o nosso foco vai ser numa das obras só hoje, que é o Livro dos Médiuns. E aí o Livro dos Médiuns se tornou um guia para os médiuns. Ele define como que a mediunidade, define a mediunidade como um meio de comunicação dos espíritos. E que pode ser controlada. Porque até então, também, quem era médium não tinha controle da mediunidade, não sabia como controlar a mediunidade. Não tinha esse conhecimento. Por isso nós colocamos isso ali, ó. Não sei se vocês conseguem ver ali, mas eu tentei fazer que nem o Moisés, eu abri o mar e coloquei o Livro dos Médiuns no meio ali, né? O Livro dos Médiuns é um divisor de águas. Ou seja, o que era a mediunidade antes era uma coisa, mas o que era depois do Livro dos Médiuns é totalmente diferente. Houve uma divisão do entendimento. Como foi usada a mediunidade para trás, para dominação, poder, como coisa demoníaca, como patologia, isso não tem mais sentido nenhum a partir da codificação da doutrina espírita. Então, como é que ficou isso? Então, há uma diferença enorme
entre a mediunidade antes da doutrina espírita e a mediunidade depois da doutrina espírita. Ela, antes da doutrina espírita, inicialmente, então, ela era tida como fantasiosa, sobrenatural, que as pessoas daí usavam para ter poder sobre os outros, né? Depois ela foi vista como demonopata, coisas do demônio, e por final estava sendo considerada como patologia mental, antes da doutrina espírita. Depois da doutrina espírita, a mediunidade passou a ser encarada como fenômeno natural, que se enquadra dentro das leis naturais. Não existe mais aquele sobrenatural. Não existe. E aí, dentro do livro dos médiuns, Allan Kardec vai colocar uma orientação, um guia muito seguro, explicando o que é mediunidade, o que é médium, os sintomas, o que pode ser a minha mediunidade, tudo assim, né? Bem explicadinho. É um grande manual. Allan Kardec, daí, ele destacou dos estudos dele a moral cristã. E ele colocou essa moral cristã como a base fundamental para o médium ter controle sobre o intercâmbio mediúnico. O que é moral cristã? É o conjunto de valores e princípios baseados nos ensinamentos de Jesus. Kardec colocou assim: a mediunidade, quando o médium tem moral cristã, que ele vive os ensinamentos de Jesus, o médium tem total controle sobre a mediunidade, sobre o dom que ele tem. Então, Kardec destaca que a mediunidade com Jesus, você tem controle dela, você domina a mediunidade. Sem Jesus, é um meio de comunicação que você perde o controle. Agora, com Jesus, seu médium ele alia ao dom que ele tem, mediúnico, mas ele cresce moralmente, vivendo os valores e princípios dos ensinamentos de Jesus, esse médium vai ter controle sobre a mediunidade. E vocês vão ver no decorrer do nosso estudo que isso acontece. Não tem como ser diferente. Então, portanto, do livro dos médiuns em diante, quando a conduta do médium é baseada nos ensinamentos de Jesus, o médium tem controle sobre a mediunidade. Então, essa história de que o Espírito comunica, ele não tem lugar, ele não tem hora, em qualquer momento está comunicando, o que está faltando para o médium? O dom mediúnico ele tem, é provado que tem, porque ele está tendo manifestações em todo lugar. O que está faltando para ele? Educação mediúnica baseada nos ensinamentos de Jesus. Porque se a pessoa tem boa moral, boa conduta, vive o bem, é uma pessoa benevolente, é uma pessoa que pensa no bem, ele muda de padrão vibratório. E aí ele passa a ter controle sobre aqueles que estão necessitados de ajuda aqui embaixo. É outro padrão. É diferente. Por isso que a mediunidade com Jesus, você domina a mediunidade que você tem, a faculdade mediúnica que você tem. Sem isso, vai ocorrer justamente essas situações do médium ter o dom, mas daí o Haroldo usa um termo que ele fica destrambelhado. Sem controle, né? Diga, Shirley. Mas a gente tem as variações das nossas vibrações, nem sempre a gente mantém uma linha reta, né? Então, quando a nossa vibração cai, a gente fica bravo, desapontado, irritado, cai nossa vibração, nosso padrão vibratório, e é onde aí os espíritos vão se aproveitar dessa situação. Isso não quer dizer que eu não esteja me esforçando, né, para ter uma moral. Só que a gente ainda erra bastante, né? A gente ainda varia bastante nossa condição. Vamos colocar assim, depois eu vou trabalhar muito isso aí para frente. Porque isso é uma coisa que me pede muito, me perguntam muito. Então eu preparei uma parte bem especial, mas eu já vou adiantar. Se você tem a tua vivência, o modo que você vive dentro dos valores e princípios baseados em Jesus, vai te jogar dentro de um padrão vibratório
dentro de uma faixa diferente. Que a gente vai falar disso daqui a pouco, as faixas de vibração. Vai ter que jogar ali. É um padrão. Você ter um pico negativo não é o teu padrão. Você desceu. Se você permanecer por muito tempo e mudar o teu padrão, que caia nessa faixa, aí você corre perigo. Mas você tem uma faixa. E se você mantém ali e tem um pico, o Atlético perdeu. Naquele momento eu venho aqui. Não quer dizer que eu vim aqui que estava ali no espírito e já aproveitou. Não. Porque além do pensamento, eu tenho sentimento, tem um monte de coisa. Então, é um padrão. Para mim, para que eu receba esses assédios, eu tenho que mudar o padrão, não um pico só esporádico. Mas eu vou trabalhar isso bastante lá para frente. O Atlético é fácil, porque ele perde uma e a outra. Perde direto, perde. Esse não tem salvação. Vamos lá. Então nós podemos dizer que há uma diferença entre a mediunidade com Jesus e a mediunidade sem Jesus. Mediunidade sem Jesus é fantasiosa, sobrenatural, onde o médium busca poder, dominação, recompensas para satisfazer orgulho, egoísmo e vaidade. Hoje, né, essa dominação que eu coloquei ali, não é que nem os reis queriam, o imperador na época. Hoje, tem médium que busca poder, ele quer dominar. Onde ele está, ele quer ser o cara. A cara, né? Eu não canso de repetir a história. Sempre fui dar uma palestra numa casa espírita. Deu 20 horas, o dirigente não começou a reunião. Deu 20h15, ele não começou a reunião. Deu 20h20, ele não começou. Eu falei, mas que horário que eu vou poder fazer a palestra? Eu perguntei para ele, né, tem algum problema que não começa, né? Ele falou, não, calma, o médium principal não chegou ainda. Dali um pouco, passou uns 5 minutos que chegou alguém. Fazendo tumulto, para todo mundo ver que ele chegou. Aí todo mundo reverenciou ele, né? Está aqui, ó, orgulho, egoísmo e vaidade. Então, as pessoas que usam isso, dessa forma a mediunidade, não tem Jesus. A mediunidade com Jesus, primeiro, se enquadra dentro das leis naturais, não tem nada de fantasioso e sobrenatural. E é praticada com amor e evita o personalismo e os interesses pessoais em detrimento do amor ao próximo. Tem diferença com Jesus e sem Jesus? Os dois ergueram a mão agradecido. Não, ele quer se defender do Paraná Clube. Estou falando da mediunidade. Eu gostaria depois que, no final, comentasse a transição de você fez essa analogia desde do começo dos tempos. Uns 200 anos antes, 150 anos antes, a reforma dos protestantes, surgiu os adventícios, o Testemunho de Jeová, enfim, o Martinho Lutero, que foi o grande precursor. Nessa transição, depois, 100 anos depois, que apareceu, daí foi o iluminismo, depois, essa transição aí, esses protestantes, essas grandes igrejas que surgiram, também foi um grande avanço. Já começava ali a decadência daquela religião dominante. Começava, só que não parou. Então existia movimento. Quantos, o próprio Allan Kardec, como John Hus, que foi John Hus, né, que foi o que ensinou, o Martinho Lutero foi pupilo do John Hus. John Hus, por começar a fazer algum movimento, ele era, inclusive, dentro da igreja, ele era da igreja e não, tinha algumas coisas que ele não aceitava. Aí, os próprios da igreja dele, o que fizeram? Mandaram ele para a fogueira. E ele foi. Aí, os pupilos deles começaram a fazer essas... Né? Aí o Martinho Lutero, o que ele fez? Ele vai e xeroca a Bíblia inteira.
Por quê? Porque era proibido as pessoas ter a Bíblia em casa. Era só coisa de dentro da igreja. E eles liam e interpretavam do jeito que era para ser. Aí o Lutero, eu falei Xerocô porque a gente conhece mais, mas nem existia Xerox naquela época. Então ele transcreveu em alemão, fez várias cópias e começou a espalhar. Aí essa igreja dominante, o que ela disse? Tá bom, agora você já tem a Bíblia, né, na versão de vocês, então tá. Só que vocês podem ler, mas não podem interpretar. Se interpretar qualquer coisa, fogueira. A Inquisição, ela foi extinta em 1831, se eu não me engano. Ou seja, o próprio Kardec estava correndo o risco, não, em 59 foi extinta a Inquisição. Ele estava correndo o risco de ir para a fogueira de novo, com o caso. Mas só como ele estava em nome da ciência, a igreja não podia fazer nada. Mesmo porque ela já estava em uma decadência grande, já no final dos anos 1700. Mas tudo ali começou, esse movimento começou. O próprio Kardec, como John Hus, começou esse movimento, né? Mas ele pagou com a vida naquela época, justamente por já começar a incitar alguma coisa diferente na igreja, né? Bom, aqui nós entendemos, o que eu quis mostrar é esse passeio um pouco da mediunidade, para nós entender desde como que a mediunidade era encarada antes, depois veio a doutrina espírita, e como que Kardec deixou ela para nós. Então ele deixou assim, né? Dando esse entendimento para nós. Então aqui a gente tem uma ideia já da mediunidade. Se ela não tiver Jesus, você não tem controle. Se você tiver com Jesus, você tem controle sobre ela. Bom, agora eu queria perguntar aqui, vocês todos são médiuns? Todos? E eu vi só a Sueli falou, né? O Edson falou, mas da primeira fileira para trás já não vi mais. Todo mundo é médium? Eu voto com a relatora ali. Que tipo de mediunidade é de vocês? É. Deixa o pessoal falar. Que tipo de mediunidade é de vocês? Vocês são médium? Todo mundo fez assim? Eu perguntei, quem é médium? Aqui, ó, quem falou aqui? Pode falar. Deixa eu colocar aqui, ó. Quem é médium? Você falou, eu escutei. Qual das duas falou? Gisele. Hã? Aí, ó. Fala no microfone, gente. Bom, alguns aqui já conhecem, né, a gente já estudou essa parte. O que eu quero colocar agora é esse entendimento. Nós somos médiuns, todos nós somos. Então, quem é médium? Todos nós. Aonde está escrito isso? Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 14, item 159. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem ser humano, né? Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Aí, isso está no Livro dos Médiuns. E aí, alguém que eu gosto demais de estudar as obras dele, Livro nos Domínios da Mediunidade, capítulo 5, Assimilação de Correntes Mentais. O orientador espiritual Aulus fala ao André Luiz. Né? André Luiz queria saber quem que era médium. Aí ele coloca: a mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar. Ou seja, nós temos em torno muitas obras, mas temos no Livro dos Médiuns, que é o nosso guia e modelo, né? Ali de inicial, ali. Nosso manual. Então, a mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar. Ou seja, se todo mundo respira, é médium. Quem respira é médium. Não. Todos os seres humanos que respiram, vamos colocar então certo, vamos corrigir aí. Aí voltamos com aquela pergunta. Se todos somos médios, então, qual é a minha mediunidade? Aqui todo mundo é médio de psicofonia? Façam assim ou assim? Médio de psicografia,
Médio vidente? E médio do que vocês são, então? Então, é isso que nós temos que ver aqui. Ó. Então, existem 2 tipos de mediunidade. Uma que é chamada natural, tem alguns escritores que chamam de generalizada, ela, né, porque todo mundo tem, mas natural é o mais comum. E tem a mediunidade ostensiva, que alguns usam mediunidade de prova, mas ostensiva é melhor. O que é uma mediunidade natural? Natural quer dizer que todo mundo tem, então. Uma mediunidade natural, ela é o quê? Ela é ligada ao pensamento e aos sentimentos. Todo ser humano tem pensamento? Todo ser humano tem sentimento? Tem. Então, as mediunidades naturais é a que todo mundo tem. Agora, as ostensivas, não. Mas não foi essa a pergunta que o Kardec fez para os espíritos, né? Quem é médium? Todo mundo. Todo mundo é médium. O que é uma mediunidade natural, então? Então, nesse estado evolutivo que nós nos encontramos, nós temos 3 mediunidades. Não é uma, não. Nós temos 3. A de intuição, inspiração e percepção. Temos 3 dons mediúnicos naturais, que, desde que nós adquirimos essa condição de ter pensamento contínuo, nós já passamos a ser médiuns. Então, desde lá que nós éramos homens da caverna, né, passamos a ter pensamento contínuo, nós já passamos a ser médium. Lá, desde aquela época a gente já tinha sentimento também, era rudimentar, mas tinha. Já éramos médiuns também. Então, nós temos ligado ao pensamento a mediunidade da intuição e da inspiração. Mas intuição e inspiração não é a mesma coisa? Tem muita gente que acha que é igual. Intuição e inspiração é a mesma coisa. A intuição, ela está inclusive ligada com a percepção. A intuição sempre ela acontece junto com a percepção. Por quê? A intuição é quando um espírito passa para mim uma ideia, um pensamento, carregada de vibrações. Então, quando eu tenho uma ideia, e essa ideia veio, aquela ideia, e já me causou um mal-estar, por exemplo. Me deu uma sensação de mal-estar. Eu estou tendo uma ideia, essa ideia, né, porque é um espírito em estado inferior, que está me dando aquela ideia, e está transmitindo para mim sensações que eu estou percebendo. Aí eu tenho mal-estar, ou bem-estar, quando é um espírito bom, né? A inspiração é só uma ideia. O espírito transmite uma ideia para mim e eu não tenho sensação nenhuma. Só ideia. Então ele está inspirando uma ideia. Nós encontramos no livro dos Médiuns dizendo que a intuição ela tem mais atributos do que a inspiração. Então quando os espíritos dizem que a intuição tem mais coisas, a gente tem que tentar ver o que é. E aí depois a gente vai encontrando esparsamento nas obras que a intuição ela vem carregada de percepção também. Então eu tenho uma ideia e uma sensação ao mesmo tempo. A inspiração é só ideia solta. Aquela ideia que vem não me faz mal nenhum e muitas vezes uma ideia que é boa e uma ideia que não é boa. Então essa é a diferença. Então quando eu tenho uma inspiração é um espírito que está me dando uma ideia. Isso é mediunidade? É. Está vindo uma ideia do outro plano. Se eu tenho a intuição, aí já vem, eu tenho a intuição e já tenho uma sensação junto. Mas eu posso ter também só a percepção, só a sensação, sem ideia nenhuma. Que daí é só a percepção. Posso ter só uma coisa ou outra. Essas 3 mediunidades que eu possuo, já naturalmente, e vou ter para sempre. Eu posso encarnar quantas vezes quiser. Essas 3 eu vou ter. Nunca vou deixar de ter essas. Então, intuição, inspiração e percepção, já eu poderia fazer muita coisa com essas 3.
Só com essas 3. Então, essas 3 faculdades são permanentes em todas as pessoas. Assim como a inteligência é um atributo permanente nos seres humanos. Então eu não vou nunca deixar de pensar. Eu nunca vou deixar mais desse médio de intuição, de inspiração e de percepção. Nunca mais. Entenderam isso? Façam assim. Concorde agora. Senão eu começo de novo. Bom, essas são as mediunidades naturais. Então quando perguntarem para vocês, você é médio do quê? Intuição, inspiração e percepção. Ah, você tem 3 mediunidades. Tenho 3. Ok? E aí existem as mediunidades ostensivas. Essas mediunidades ostensivas, elas já são um pouquinho diferentes. Para muitos são concedidas faculdades psíquicas como meio de auxiliar na sua evolução. Não as conquistaram, não é natural. Não é natural. Mas receberam-nas de empréstimos durante a encarnação. Então, uma psicografia, uma psicofonia, uma vidência, uma mediunidade de cura, entre outras, são mediunidades ostensivas, que, dependendo da minha encarnação, eu posso vir com uma, com 2 dessas, com outra, a cada encarnação vai sendo mudado essas mediunidades de acordo com a minha necessidade. Porque eu vou recebendo isso, né, como empréstimo, durante aquela encarnação. Eu desencarnei, a minha psicografia, minha psicofonia que eu tinha, vai deixar de existir ali naquele momento. Estou no plano espiritual e vou me preparar, né, para uma próxima encarnação. Aí vai ser feita uma avaliação, qual mediunidade ostensiva vai ser mais adequada para aquela encarnação. E aí eu posso vir ou não com aquela, né, mediunidade. Então a mediunidade ostensiva ela não é permanente. Ela dura aquela encarnação. Por isso não é todos que têm. Ok? Diga. A minha mediunidade de intuição mandou te fazer uma pergunta. É hereditária? Não. A mediunidade, mas como é que geralmente numa família tem mais de um médium? Como é que acontece isso? É porque todos têm os mesmos compromissos, né? Nascem muito próximo uma das outras e o compromisso já vem junto. Muitas vezes a mãe tem, a filha vai ter, a neta vai ter. Por quê? Porque uma vai ajudar a outra naquele processo. Isso porque isso é individual de cada um. Então você não tem isso como no DNA, né, da família ali para todo mundo ser médico. Não. Mas existem muitos casos na mesma família, porque as necessidades agrupou ali aquelas pessoas, né? Obrigado, Edvaldo. Ok? Bom, médios ostensivos, então, define as pessoas que possuem, além das mediunidades naturais, que é a intuição, inspiração e percepção, outras faculdades mediúnicas mais acentuadas, que possibilitam outras formas de comunicação com os espíritos. Então, ostensiva é além das 3. Você sempre vai ter as 3. Se você vem com alguma ostensiva a mais devido à necessidade, você vai vir com outras além das 3. Ok? E essas 3, então, seria o médium psicofônico, que no livro dos médiuns está como falantes, psicógrafos como escreventes e videntes, né? E existem outras modalidades. Agora, uma pergunta. Por que alguns são ostensivos e outros não? Aqui todo mundo tem mediunidade ostensiva? Com certeza não. Não é a maioria. Né? Alguns têm, outros não. Aí aquele médium principal que eu esperei, né, tive que encurtar a palestra um monte por causa dele, aí ele vai dizer para mim, não, só alguns têm, os privilegiados. Os escolhidos, é isso? Então vamos começar aqui. A mediunidade ostensiva não é um fruto de acaso.
muitas das vezes, o próprio espírito, antes de vir, né, encarnar, ele implora aos mentores a chance de possuir alguma coisa para acelerar o seu processo evolutivo. Porque na situação que ele se encontra, ele está sofrendo demais, ele está com algum problema, ele tem uma fila de em torno de 15 mil pessoas que ele desencaminhou nas encarnações anteriores, e ele não pode nascer e ter 15 mil filhos, né? Então, ele precisa dar um jeito de ajudar aquelas pessoas de alguma forma. Então, ele pede a chance de vir com eu quero que vocês me ajudem a acelerar esse processo para resolver todo esse problema, eu estou sofrendo demais. E aí os espíritos dizem, então vem cá. Nós temos sim algumas ferramentas que podem te auxiliar a isso. As pessoas podem desenvolver as mediunidades? As pessoas podem desenvolver mediunidades, por exemplo, de psicografia, psicofonia, ou mesmo vidência, enfim. Pode sim. Tem condições. Só que antes, a gente já vai vir em seguida aqui no outro slide, só que antes ela já vai ter a predisposição lá do plano espiritual quando encarnou. Nem sempre ela vai nascer já, desde criança, mostrando o dom. Algumas daí vai aflorar nos 20 anos, outras nos 30, às vezes até mais tarde. Mas a predisposição tem que estar pronta. Bom, então a mediunidade ostensiva não é fruto do acaso. Uma das condições é o espírito ser muito necessitado mesmo. Ele implora para vir. Claro que tem casos em que o médium ele vai ter a mediunidade ostensiva, mas ele não é um espírito necessitado demais. Ele já tem um certo grau de evolução, então ele já vem com uma certa missão. Né? Aí você tem que analisar essa tua mediunidade. Essa mediunidade, ela só me dá prazer, é bom ser médio vidente, não me incomoda nada ser um médio psicofônico. Ou, como eu não consigo, como me faz mal, como me atrapalha eu ser médium, e fica naquela luta, né, de sofrimento com a mediunidade. O que está em sofrimento com a mediunidade não é missionário. E aquele que está em paz com a mediunidade, esse é missionário. É só você descobrir o que você está com. Como é que a mediunidade está para você? Bem ou te exigindo demais, né? Uma pergunta do público. É possível ter sido médium vidente na infância e, com o passar do tempo, perder essa mediunidade? Sem dúvida. Você pode ter na infância, assim como você não ter na infância, ter em um determinado período da juventude, da idade madura, ter por um pequeno período, e no que você busca o recurso, busca se orientar sobre isso, a mediunidade desaparece, a vidência desaparece. Por quê? Porque alguma coisa precisava chamar você para o caminho religioso, andar dentro dos princípios e valores dos ensinamentos de Jesus. Então a mediunidade vem como uma ferramenta utilizada pela espiritualidade para fazer isso. Isso é tratado dentro do livro dos médiuns, num capítulo chamado Perda e Suspensão da Mediunidade. Você pode perder ou ter ela suspensa por um período. Você fica enfermo, você não tem condições físicas, então por um período isso vai ser suspensa a mediunidade. Ou pode perder por mau uso, ou já porque não tem mais a necessidade, você já foi chamado para aquele caminho que era necessário, e você atendeu o chamado e pronto, não precisa mais. Se você se desviar, vai voltar. Então, para ir chamando você. Então pode sim. Né? Bom, nesse slide seguinte, a gente vai ver, olha que interessante. No livro Os Mensageiros. Né? Oi? Mas não é uma propriedade, orgânica, faz parte. Vamos explicar isso. Eu explico também. Isso aí tudo tem explicação bem segura dentro da doutrina espírita.
Bom, esse livro, Os Mensageiros, lá no capítulo 3, ele relata o seguinte: André Luiz foi convidado a ir no Ministério, né, das Comunicações, e dentro do Ministério das Comunicações tinha lá um edifício chamado Centro de Mensageiros. E aí ele foi levado lá e foi explicado para ele que lá nesse Centro de Mensageiros era um local, tipo uma escola, uma faculdade, qualquer coisa que se imagine assim, que orienta todos aqueles que, naquele slide de trás, imploraram para ser médium, que tem a necessidade de vir com uma mediunidade ostensiva a mais. O que acontece? Então, nesse Centro de Mensageiros, eles são levados e ficam lá fazendo um curso intensivo para usar a mediunidade ostensiva. E aí o André Luiz explica para nós que nesse centro, então, preparam-se anualmente milhares de médiuns, isso só ele está falando do nosso lar, imagine todas as... Né? Milhares de médiuns, né, aptos ao serviço, ou seja, você só vai encarnar quando você entender o que é a mediunidade, que você vai usar. Tarefeiros encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável. E olha essa palavrinha que eu grifei ali. Habilitados pelo nosso Centro de Mensageiros. Longas fileiras de médios partem daqui para o mundo carnal com as necessárias instruções. Ou seja, primeiro, você ia encarnar, você pediu para ser médium. Aí você vai ser preparado, orientado, esclarecido. Você vai ter que usar assim a mediunidade, você vai, para produzir, você precisa fazer isso, usar ela em nome de Jesus, né? Todas essas coisas. Aí, quando ele vai nascer, agora eu vou responder o Dirceu, é uma coisa orgânica. Então, para você não tem a mediunidade de evidência natural. Não tem. O teu organismo não está preparado para isso. Ele está preparado para intuição, inspiração, né, e percepção. Isso ele já é a condição do organismo. O nosso organismo já está preparado para isso. Agora, não está preparado para vidência, para psicofonia, para psicografia. Ele não está preparado. Então, eles têm que preparar o perispírito, que vai moldar o corpo, para que isso aconteça. Uma das formas, que, por exemplo, no caso da vidência e da psicofonia, você tem que ampliar o teu centro de força frontal. Então, eles fazem com que esse centro de força, que está um tamanho, vamos supor que esteja assim, ele amplie lá no perispírito. Aí, quando você encarnar, você está predisposto a ter evidência ou psicofonia, que você vai trabalhar com o que vem na tua mente, né? Se for o caso da psicografia, é um chakra chamado humeral aqui atrás que vai ser ampliado, para usar os braços daí. Então, é feita uma predisposição nos teus centros de força. Aí o André Luiz conta isso para nós, fala isso para nós, né? Aí quando você nasceu para ter a evidência, aquela pergunta foi feita, desde criança eu via, mas de repente sumiu. O que acontece? Aí os espíritos, durante o nosso estado de sono, você não precisa mais da evidência. O que eles fazem? Agora vamos voltar ao estado normal, ao teu centro de força aqui. Perdeu a evidência. Deixou de ser evidente. Foi suspensa ou interrompida aquela mediunidade. Então é uma questão orgânica. Você precisa preparar o perispírito para que essa mediunidade venha a ter. Só que você precisa pedir a mediunidade, você implora para ter, você vai fazer treino. Depois que faz tudo isso, eles vão adaptar o teu organismo para você ter aquela mediunidade. Ou temporária ou definitiva. Se você está usando mal, né, por isso que tem lá né, a perda ou suspensão. Se você está usando mal e aquilo você vai só criar mais dívida e mais dívida com aquela mediunidade. O que eles vão fazer? Vamos tirar a mediunidade dele e ele vai perder. Por isso que muitos médiuns que abusaram da mediunidade, eram médiuns que tinham, né, dons, e vou começar agora a cobrar porque eu vejo o futuro. Vou começar a cobrar. Começa a cobrar e tá fazendo coisa errada, o que acontece? Some a mediunidade e daí? Não tá conseguindo adivinhar mais nada. Então, a predisposição é
no perispírito para que reflita no orgânico daí essa possibilidade dele ver mais, de os espíritos poder comunicar através dele também. Okay? É impressão ou as mulheres têm mediunidade em maior quantidade, mediunidade ostensiva que os homens? Acho que é impressão. Porque até na antiguidade você falou das pitonisas, eram todas mulheres, né? Ou tinha pitoniso? Não, tinha pitonismo também. Tinha? Tinha. Eu achei que era tudo mulher. Eu diria assim, se você olhar hoje, né, dentro do contexto espírita aqui do Brasil, vamos pegar aqui, né? Médium bastante ostensivo que a gente conheceu, assim, que a gente viu falar também, Ivone Pereira, mas aí tem Divaldo Franco, tem Chico Xavier, tem tantos outros, então tem... Mas eu digo assim, eu tiro pela nossa casa, a maioria dos grupos mediúnicos é que tudo mulher. Agora lá não é assim, mensageiros? Eu acho que o homem tem mais resistência para vir para o trabalho. É isso que eu ia falar. O homem tem também, mas ele às vezes ele demora para procurar. É a mesma coisa para a dor, né? O homem é resistente para a dor, ele procura o médico no último caso, não é? O homem é mais resistente, então não é que tem mais ou menos. A proporção acho que é igual, né? Outra coisa, Edivaldo. Desculpe. Eu estou um pouco resfriado. Qual a importância da glândula pineal na mediunidade? Na mediunidade, ela é fundamental. Então, por exemplo, o nosso perispírito, ele pensa com energia mental eletromagnética. É uma energia que é bem mais rápida. O nosso cérebro físico só pensa com energia elétrica. O perispírito, o cérebro do perispírito é energia eletromagnética. O nosso cérebro é elétrica, não é eletromagnética, é elétrico. Quando vem essa corrente de energia mental eletromagnética do perispírito em direção ao físico, quando ela chega na glândula pineal, a glândula pineal é a única glândula do corpo que consegue transformar a energia eletromagnética em energia elétrica. Então, nós sonhamos, o nosso passado está tudo arquivado em energia eletromagnética. Por isso que a gente não lembra aqui. Aí, quando é necessário, o nosso protetor espiritual, né, ele ajuda nisso, ele faz com que aquilo entre nessa corrente para chegar aqui na epífise. Aí a gente lembra o que sonhou, lembra alguma coisa do passado. Então, a glândula pineal por isso que ela é chamada pelo André Luiz, né, por glândula mental. Porque ela transforma a energia eletromagnética em energia elétrica. E vice-versa quando volta. A energia elétrica sai do nosso cérebro, passa pela glândula pineal e transforma-se em eletromagnética para que o nosso perispírito tenha consciência daquilo que... Então, na mediunidade, se o espírito quer passar uma intuição para mim, ele tem que passar para o meu perispírito, e o meu perispírito vai transmitir, porque aquele espírito está pensando, desencarnado, em energia eletromagnética mental. Aí, quando chega no meu perispírito, ele vem e transmite para o meu, mas quando chega na epífise, para mim entender a intuição, a inspiração, tem que transformar em energia elétrica. É fundamental ou não? Completamente, né? Entre outras tantas funções que ela tem. Bom, aqui então eu recomendo a leitura dos capítulos 3 ao 12 desse livro Os Mensageiros. Pode ler o livro inteiro, é espetacular, mas do 3 ao 12, onde vai ser relatado vários motivos de médiuns que foram preparados, habilitados no plano espiritual e falharam quando voltaram. Agora eu não aguento. Eu quero. Pode falar. Eu não aguento. Esses médiuns aí fracassados, falidos, né? Edivaldo do céu, está no tormentos da obsessão, Edivaldo. Misericórdia. Olha, todo espírita tem que ler esse livro, viu? Então.
tormentos da obsessão. Manuel Filomeno de Miranda e Divaldo. O livro Missionários da Luz, capítulo 9. Missionários, capítulo 9. Ele fala o seguinte, que toda noite tem no plano espiritual reuniões para reorientar. Reuniões. Eles estão o tempo inteiro tentando chamar atenção e reorientar. Então ele fala, nesse capítulo 9, que eles estavam participando de uma reunião onde tinha 100 encarnados e centenas de desencarnados que também se preparavam para vir. Eles fizeram todo um trabalho e o Alexandre começou a falar com eles. E aí uma das frases que o Alexandre diz assim, olha, se vocês estão pensando que mediunidade, né, é qualquer coisa, mediunidade sem Jesus é só comunicação. Exato. Agora, com Jesus, você se abre, é algo assim que você consegue fazer tanta coisa com a mediunidade, você salva vidas, você orienta, você esclarece, mas sem Jesus é só um meio de comunicação. Então é muito interessante o capítulo 9 do Missionário da Luz. Então tem tanta... Não falta obras para nos orientar. Olha, Edivaldo, eu vou te dizer, estou aqui com as minhas amigas que não me deixam mentir sozinha. Esse livro maravilhoso, Tormentos da Obsessão, nós levamos 2 anos e 1 mês para estudar ele, Edivaldo. Mostrando quanta importância... A importância desse espíritas fracassados, Edivaldo. Perfeito, Sueli, perfeito. Bom, agora todo mundo já sabe o que é médium? Que tipo de mediunidade que tem? Agora, vamos nos imaginar, eu citei, acabei de citar o Missionários da Luz, capítulo 9, que eles fazem reunião no plano espiritual, tudo, né? Vamos fazer de conta que nós estamos lá hoje, numa reunião, e alguém vai falar para nós sobre a importância da educação mediúnica. Nós já vimos a história da mediunidade, já vimos que Kardec colocou ela no devido lugar agora, como ferramenta, né? E se for usada com os princípios éticos morais dos ensinamentos de Jesus, nós vamos controlar a mediunidade. Nós já temos como controlar. Mas nós precisamos, além de controlar a mediunidade, nós precisamos conhecer a mediunidade. Precisamos conhecer. E aí que nós entramos nessa questão, a importância da educação mediúnica. Livro dos Médiuns, capítulo 14. Aqui eu queria fazer uma coisa diferente. Eu estou com o Livro dos Médiuns diferente aqui. Esse Livro dos Médiuns é a tradução do Herculano Pires. E a tradução do Herculano Pires, a cada capítulo ele coloca algumas notas no final. Ele coloca notas de conclusões dele, que ele viu lá e tal, né? E aí, então, eu peguei essa página, lá no Livro dos Médiuns, capítulo 14, notas do tradutor número 5, onde Herculano Pires coloca a seguinte questão. O médium não é e nem pode ser como o pretendem certas escolas espiritualistas, ou certas religiões, ou correntes científicas. Um indivíduo passivo destinado a tornar-se joguete dos espíritos. Joguetes, eu peguei a tradução, é brinquedo, né? Brinquedo dos espíritos. Ele não pode e nem deve. O médium ele tem que ter autonomia. Ele tem que ter conhecimento. Ele não é algo assim passivo ali. O espírito vem e ele tem que... O que o espírito fizer, ele tem que aceitar. Não é isso. Ele não pode ser um indivíduo passivo. Ele tem que ter autonomia sobre aquela comunicação. Para isso, então, condição indispensável da mediunidade é o controle pessoal do médium sobre as suas faculdades, que deve bem orientar através do estudo e da educação mediúnica. Ou seja, conhecer agora. Nós temos que conhecer, nós já vimos o tipo de mediunidade que nós temos. Se nós conhecer bem como funciona uma intuição, uma inspiração e uma percepção, nós fazemos demais em todo lugar. Em todo lugar. Vamos em frente. Então, na primeira parte do Livro dos Médiuns, capítulo 3, item 34, Kardec diz para nós: o conhecimento servirá de controle. Conhecimento vai servir para nós controlar. E nada vai surpreender os médiuns,
pois saberão em que condições os fenômenos se produzem. Ou seja, à medida que o médium vai estudando e conhecendo como funciona a mediunidade, nada vai surpreender ele, porque ele sabe como tem que ser a comunicação do espírito sofredor, como é a comunicação do espírito revoltado, como é a comunicação do espírito obsessor, como que eu tenho que me comportar. Então, o médium tendo conhecimento não tem erro, porque as coisas, lembram, a mediunidade é uma faculdade natural, dentro das leis naturais, ela não é sobrenatural, ela está dentro das leis naturais. Então ela vai seguir a regra. Se eu tiver boa conduta, boa moral, eu vou ter ascendência ao espírito. Ponto. Jamais o espírito obsessor vai ter ascendência ao médium que tem boa moral, que está cumprindo, né, os ensinamentos de Jesus, vivendo o ensinamento de Jesus. Não, isso é isso, e acabou. Não tem fantasia. Não, mas o espírito foi muito forte, você foi um líder das trevas. Não tem. É regra, é lei. É lei isso aí. É educação, é conhecer, né? Conhecer isso. Eu coloquei aqui como o que está no livro dos médiuns, uma pequena lembrancinha aqui embaixo, né? Ninguém vai colocar uma pessoa dentro de um laboratório de química sem ter conhecimento de química, para ficar misturando as coisas. O que vai acontecer se ela fizer isso? Vai dar acidente. Então, se eu colocar um médium, né? Se eu colocar um médium sem conhecimento, sem condição moral, dentro de um grupo mediúnico, o que vai acontecer? Vai dar acidente. Vai dar acidente. Então, daí a orientação de jamais encaminhar alguém para um grupo mediúnico sem que tenha passado por um período de aprendizado e educação mediúnica. É isso, né? Livro dos Espíritos, questão 917. Uma mensagem do Espírito Fenelon. A educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. A educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Aí ele coloca, não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. A educação, a educação moral, a educação para que nós nos transformemos em seres de bem, não seres instruídos, seres de bem. Então, educar é corrigir suas más tendências, é dar a cada um meio de utilizar a inteligência na promoção do bem comum para todos. Então, essa é uma mensagem que está no Livro dos Espíritos para nós. Isso aqui eu acho interessante, né? Livro Estudando a Mediunidade, Martins Peralva. Preparar e educar os médios para o exercício equilibrado de suas funções mediúnicas, em bases evangélicas e com a segurança que a doutrina espírita proporciona. Então nós temos que preparar e educar os médios, né, dentro de bases evangélicas, ou seja, junto com o estudo da mediunidade, nós temos que colocar o médium também para estudar o evangelho. Por isso que é importante que o médium não venha só na reunião mediúnica, que ele venha nas palestras, que ele venha trabalhar. Mas é isso que está ali. E olha, com segurança que a doutrina espírita proporciona. Aqui eu queria fazer duas coisas. Quero dar 2 exemplos. Vocês já ouviram falar que na Umbanda, né, é utilizado para afastar maus espíritos, você colocar a pessoa que está com obsessão e fazer uma roda de pólvora, né? Uma roda de pólvora em volta dela, aí ela está com o obsessor. Põe ela, faz esse ritual, e aí põe fogo. Aí queima aquela pólvora, o obsessor sai na hora. Sai na hora. Por quê? Porque a queima da pólvora, ela espiritualmente, no éter químico
mais sutil, ela gera substâncias que queimam pelo espírito. Afeta o perispírito. É uma... Ele também sente calor, também sente frio. Né? Aí funciona. Mas esse espírito foi orientado? Foi esclarecido? Ele afastou-se. Essa pessoa que estava aqui, como a Shirley falou já hoje, ela vai se manter o tempo inteiro num padrão vibratório elevado? Foi orientado ela também? Não. Qual que é o melhor jeito de orientar um espírito, então? Doutriná-lo com bases evangélicas. Doutriná-lo. Para que ele se esclareça e não mais volte. Porque esse que foi afugentado com a pólvora, assim que esse outro der chance, o que ele vai fazer? Ele vai voltar. Ele vai voltar melhor ou com mais intensidade? Mas funciona. Né? Funciona. Mas isso está dentro do que Kardec ensina, que os espíritos ensinaram? Não, por quê? Porque o que está escrito aqui? Com bases evangélicas e com a segurança que a doutrina espírita faz. Eu tenho que orientar aquele espírito com base nos ensinamentos de Jesus. Orientar o médium, orientar as pessoas que estão envolvidas com aquilo. Para que eu elimine aquela situação. Funciona. Quer ver uma outra coisa que também as pessoas falam muito, né? Banho de sal grosso. Quem já tomou banho de sal grosso aí? No mar já tomou, né? No mar tem sal. O banho de sal grosso serve para quê? Limpeza. Não serve, Sueli. Serve. Limpeza energética. Se você pegar sal e colocar sal na água, essa água, se eu fizer um teste químico chamado condutividade, o sal aumenta a condutividade da água. Isso quer dizer que quando ele aumenta a condutividade, condutividade ele está falando elétrica, energia. Então, se eu aumento a condutividade, ele está dissipando, ou seja, ele está espalhando as energias que estão da água que está naquele copo. Ele está dissipando. Então, se eu tomo um banho de sal grosso, eu vou dissipar as energias que estão em mim, devido ao aumento da condutividade pelo sal. Funciona! Eu faço uma limpeza energética. Hoje, inclusive, né? Ontem era sexta-feira, era dia, né? Então, eu consigo fazer uma limpeza energética no meu organismo. Quimicamente funciona. A ciência prova que funciona. Agora, isso é definitivo? Não. É uma limpeza que vai acontecer momentânea. Com base no Evangelho e com a segurança que a doutrina espírita nos proporciona, o que foi dito? Mude o teu pensamento, mude o teu sentimento, que as tuas vibrações vão melhorar. Vão ficar bem. Então, o que eu quero falar com isso é que não é combater, né? Porque nós provamos quimicamente que o sal grosso, o sal aumenta a condutividade. Então, né, o Eton falou do banho do mar. Quando você vai tomar um banho de mar, geralmente você está lá na praia mais sossegado, com a cabeça mais livre, senta na água, você se sente melhor. Parece que alivia. Por quê? Porque ele faz essa limpeza energética. Faz uma limpeza energética. Só que muitos saem da água e daí já sai ali, já começa a discutir, começa a beber, começa a não sei o quê, né? Já um com som alto do lado, começa a ficar nervoso. Adiantou fazer a limpeza energética no mar? Oi. A gente às vezes precisa, vamos colocar aqui essa limpeza energética para poder ganhar Então, por isso que a gente não pode dizer, olha, não faça isso, você está errado. Nós não recomendamos. Isso, a doutrina espírita diz, você pode e tem condições de usar o teu pensamento para melhorar ele. E aí é definitivo, você vai melhorar a tua condição vibratória. Mas como no caso da Umbanda, que lá eles não orientam adequadamente, né? E isso resolve para fazer uma limpeza, a pessoa melhora, vamos condenar.
porque de certa forma ajudou. Mas isso não é segurança, eu não tenho segurança que a doutrina espírita me dá. O passe ajuda, porque o passe é uma transfusão de energia. Então, eu posso, mas se eu só tomar o passe também e não mudar, não adianta. Mas o passe ajuda. O passe ajuda. Então, nós temos muitos recursos dentro da doutrina espírita com a segurança evangélica que nos ajudam. Por isso que está escrito aqui, ó. Né? Por isso que o Martins Peralva colocou. Preparar e educar os médios para o exercício equilibrado das faculdades mediúnicas, em bases evangélicas e com a segurança que a doutrina espírita nos dá. Então, tem muita coisa que tem por aí que funciona, mas é paliativo. É paliativo. Eu quero esclarecer o seguinte. Então, tem médios que ficam apenas no fenômeno. Né? Não há uma profundidade no estudo do que a mediunidade pode nos trazer. Nesse livro que a Sueli citou, Transtorno da Obsessão, os falidos, espíritas ilibados, espíritos que trabalharam, mas caíram durante todo o processo. Então, o que a gente percebe? Se não se mantém essa vibração que você diz, fica difícil você manter como médium um trabalho eficaz dentro do espiritismo. Está faltando isso aqui. Não é isso. A segurança. Então, o falir significa que, de repente, eu, como médium, me afasto do estudo. Me afasto de algumas coisas que são primordiais para que eu mantenha aquela vibração todo dia, toda semana. Vamos usar o exemplo do Abraão. Ele acreditava tanto em Deus que ele ia sacrificar o filho dele. Aí a gente vê quantos médios que não acreditam, ele é médio, trabalha no centro e não acredita totalmente no que ele está fazendo. É a disciplina que, como médium, eu tenho que ter. É a educação que eu tenho que trazer para mim, para poder manter. Esse médium teve falha na educação dele. Por isso que a gente está dizendo aqui, ó, você tem que ter segurança com base no Evangelho. Porque daí você está convicto que é aquilo e você vai fazer. Não tem. Não há possibilidade de dar problema se você está convicto. Agora, quando você não está, você vacila, você deixa de estudar, você não acredita, você só quer vir num grupo mediúnico, porque está faltando consistência nessa educação mediúnica tua. Outra coisa que eu gostaria de perguntar, o médium dialogador. Então, no caso, vem um irmão muito necessitado, muito bravo, que Jesus é esse, ele questiona, vocês falam de Jesus e tal, e não sei o quê. Não significa que ao chegar este irmãozinho, que aquele médium que o recebe seja de uma moral não gabaritada. Não é isso. Ele veio como um necessitado e deve o dialogador fazer com que ele saia melhor do que ele chegou. Sem e dúvida. para isso precisa ter essa segurança, esse conhecimento. Porque o doutrinador, principalmente, tem que ser alguém que tenha bastante conhecimento para transmitir. Estudar, ele tem que estudar muito. Porque a mediunidade dele vai ser justamente o dom do convencimento. Mas ele tem que ter argumento. E acima do argumento, ele tem que ter vivência daquilo que ele fala. Não, nem deve. Nem deve. Pessoal, após o intervalo que vai ser já em seguida, nós vamos